Jó capítulo 1, versículo 20. Ele havia perdido tudo. Perdeu plantação, perdeu animais, perdeu seus 10 filhos. Tudo de uma vez só. Logo de receber a notícia da morte de todos os seus filhos, olha só o que a Bíblia diz, no versículo 20 do capítulo 1. Então, depois de todas essas notícias ruins, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, mesmo que ele havia perdido tudo, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Fale conosco nessa noite, nos abençoe. Nos direcione, ó Deus, através da Tua palavra. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo. Nos transforme a nossa vida. Que hoje possamos, ó Deus, entender coisas e entendendo superar. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Você pode aplaudir a Deus, dando glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. A história desse homem é uma história que nós conhecemos, onde a Bíblia diz: Jó, o homem mais rico do Oriente, a terra conhecida até então, o homem mais poderoso. Só que ele não somente era próspero, não somente rico, mas a Bíblia mostra também que esse homem, ele temia o Senhor. E um dia, ele tendo os seus 10 filhos, muito rico, muito poderoso, muito admirado, a Bíblia fala que um dia o Senhor estava ali nos ares e o diabo aparece e Deus pergunta para ele: diabo, Satanás, o que você está fazendo aqui? Ele diz: olha, eu estou a rodear a terra. E Deus diz para ele: você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele diz: eu tenho visto Jó. O Senhor tem dado tudo a ele, tudo. E assim, essa história de Jó, tudo estava indo muito bem na vida de Jó. Mas só que, quando nós falamos de perdas, quem aqui já perdeu alguma coisa importante na vida? Nós todos já perdemos alguma coisa importante na nossa vida. Nós perdemos alguém na nossa vida. Nossa vida, porque a vida, se você olhar para uma pessoa vitoriosa, que você admira, que você gosta, você vai olhar para essa pessoa que você admira, que ela é vitoriosa, você pede ela para contar a história dela, ela vai contar a partir do momento que ela perdeu. Porque mesmo você sendo a pessoa vitoriosa, sendo uma pessoa admirada, não quer dizer que você não perdeu na vida. Então o problema não é você perder. O problema é como que você se comporta quando você perde. É tipo uma pessoa numa piscina, no mar, cair na água, cair numa piscina funda, cair no mar, não mata ninguém. O que mata é você ficar lá no fundo. Então, cair na água não te mata. Mas o que vai te matar é você permanecer no fundo da água. E o que pode te salvar é você saber nadar. Então existem perdas na nossa vida. Não é o que aconteceu que nos fizeram perder,
Mas o que nos faz perder é eu não estar preparado para aquele momento que aconteceu na nossa vida. E quando nós não estamos preparados para aquilo que acontece, nós afundamos, nós perdemos. E você vai ver pessoas que em meio à mesma situação saíram porque sabiam nadar. Então muitas vezes há perdas, porque não estamos preparados. Jó, a história de Jó, é a história de um equilíbrio entre um homem próspero com um homem fiel. Há um equilíbrio entre esse homem próspero e a fidelidade a Deus. Essa é a história de Jó. E o diabo sabia disso. Ele estava a rodear a terra. Deus fala com ele, tem visto? Ele diz, sim, tem visto o teu filho, sim. E você tem dado tudo a ele. O Senhor deu terra, o Senhor deu animais para ele, o Senhor deu riqueza para ele, o Senhor deu filhos a ele, casa, tudo ele tem. Deus, e se ele perder? O Senhor está falando que ele é grande, o Senhor está falando que ele é um homem sincero, um homem reto, um homem da verdade, um homem que teme ao Senhor, um homem que foge da aparência do mal, mas e se ele perder? O Senhor está dizendo que ele é grande, mas ele tem tudo. E se ele perder? E se ela perder o casamento? E se ele perder o casamento, a esposa? E se eles perderem filhos? E se ele perder o emprego? A empresa? E se ele ou ela perder? Será que eles vão continuar sendo esse sertão que o Senhor está falando? Deus agora permite, ele diz, olha, deixa eu ir lá e fazê-los perder, deixa eu ir lá e tirar deles aquilo que eu acho, e eu tenho certeza que é isso que está mantendo eles tão grande. E Deus permite, o diabo vai. Aí eu pergunto para você, quem que destrói toda a plantação de Jó? Quem? Pelo poder de quem? Fala para mim. Quem que tira? Quem que sai dos céus, lá dos ares direto para destruir a vida de Jó? Quem? Quem? Quem que matou os filhos de Jó? Quem? Quem que matou todos os animais de Jó? Não foi isso que Jó disse. Sabe o que Jó disse? Jó disse assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, diabo, realmente você foi lá e destruiu a minha plantação, realmente você foi lá e matou os meus animais, realmente você foi lá e matou e tirou os meus filhos. Só que ele não dá o poder e a glória de Satanás ter o controle sobre a história e a vida dele. Ele diz, você pode ter tirado, mas quem permitiu foi Deus. Você tirou os meus filhos, mas você não tem poder de tirar a vida, porque quem tem poder de dar e tirar a vida é Deus. Você tirou os meus animais, tudo aquilo que eu tinha, mas olha, tudo que eu tinha foi Deus. Deus quem me deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele não dá controle da história da vida dele para o diabo. Ele mostra que até as perdas estavam debaixo do controle das mãos do Senhor. O diabo tirou, mas quem permitiu foi Deus. Ele diz, olha, você está abaixo, porque quem está no controle é aquele que permite, não aquele que tira.
E naquele momento, a história de Jó nos ensina algo fascinante, algo maravilhoso. A história de Jó nos mostra algo fantástico. O homem mais rico, mais poderoso do Oriente, o diabo mais temido do inferno, Satanás. E Deus coloca todos os dois e mostra para todos os dois que Ele está acima deles. Ele mostra que está acima do diabo. Ele mostra que está acima do maior homem da terra. Não importa que homem e mulher você seja, não importa que homem ou mulher você admira nessa terra, eu quero dizer que Deus é maior do que qualquer um deles. E eu coloco nessa história aquilo que a Bíblia nos mostra: o maior homem do Oriente. Esse homem servia a Deus. Qualquer homem de Deus grande, eu quero dizer que o Deus que ele serve é maior do que ele, é mais poderoso do que ele. Então a Deus seja toda honra, a Deus seja toda glória, todo domínio, toda exaltação ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Perdas. Toda vez que nós entramos numa guerra, nós temos perdas. Todas as vezes que nós entramos em uma luta, nós temos perdas. Não tem como, por mais vitorioso que você seja, toda guerra há perdas. Você pega o maior exército de todos os tempos, que venceu todas as guerras, tiveram perdas. Toda luta, toda guerra há perdas. Mesmo que você saia vencedor. E quando você olha para Jó, um homem grande, um homem vencedor, mas um homem que teve grandes perdas na vida. Ele não deixou de ser grande porque perdeu. Ele mesmo perdendo mostra-se grande. E ele todo doente, todo cheio de chagas, no capítulo 13, versículo 15, mesmo com todas as dores, seja internas, seja no seu corpo físico, que todas as perdas causaram, ele ainda no capítulo 13, versículo 15, olha só o que ele diz, todo doente, todo tomado, ele diz assim, olha, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que consuma minha carne, ainda que o que resta de mim, ele ainda leve, ele permita ser retirado, ainda que o pouco do corpo que eu tenho, eu perca, eu ainda esperarei nele. Erga a tua mão para Deus. Não importa o momento que você esteja vivendo, talvez você está vivendo um momento que você está, talvez em momento de perdas, talvez você teve grandes perdas na sua vida. A única coisa que eu quero que você creia nesse momento, que você venha esperar no Senhor, que você não venha desanimar no Senhor, que você venha confiar no Senhor. Ele está com você, Ele está com a tua família, Ele está com a tua casa. Quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. Ele recebe a notícia da sua plantação, ele recebe a notícia dos seus animais e ele recebe a notícia dos seus filhos. Família é prioridade. Quem crê que sua família é prioridade na sua vida, diga amém. Família é prioridade. Deus é exclusividade. Não deixe as prioridades da sua vida tirar você daquilo que é exclusivo. Muitas pessoas deixam de vir à igreja porque tem muitas prioridades na vida deles.
Muitas pessoas deixam de servir a Deus porque cada dia tem uma prioridade na sua vida, cada dia tem algo a poder fazer na sua vida, cada dia está cansado, cada dia, não, eu preciso descansar, porque a prioridade é descansar. Muitas pessoas têm deixado prioridades tirar aquilo que é único. Jó perde toda a sua prioridade, mas mantém aquilo que era exclusivo, único na vida dele, que não havia igual, não havia outro, era Deus na vida dele. E ele entende que perder não quer dizer que você não tem Deus, porque nós temos aquela ideia de que se algo está acontecendo na nossa vida, alguma coisa está errado. Se deu algum problema, alguma coisa está errado. Não, nós cremos, eu creio num Deus, e Jó mostra isso, um Deus que está com você, quando você tem todas as vitórias, quando você está bem, mas Deus também, Jó nos mostra um Deus também que está com você, está conosco, quando você também está no pior momento da sua vida, quando você perde, um Deus que permanece com você, e Jó tinha esse entendimento, que Deus era com ele. Mesmo ele perdendo tudo, Deus era com ele. Vem os primeiros servos e diz: olha, a plantação pegou fogo, queimou toda a plantação. Jó, está terrível o que aconteceu. Todos os servos que cuidavam da plantação morreram e só sobrou eu para contar essa história. Jó naquele momento deve ter olhado, imagine você perdendo toda a plantação, deve ter olhado e chorado. E Deus do lado dele. Não acabando ele de falar, chegou o outro dizendo: olha, seus camelos, Jó, perdemos agora todos os camelos, todos os cabritos, nós perdemos as ovelhas, todos os animais morreram, não sobrou um, e os servos que cuidavam dos animais também, todos eles morreram, somente eu. Jó olha, chorando de tudo aquilo que ele havia perdido. Deus, não acabando ele de falar, chega o outro servo e diz: Jó, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Quem tem filhos aí? Veio um vento. Imagine você recebendo essa notícia. E esse vento virou um redemoinho e tomou toda a sua casa, e todos os seus filhos, todos os seus 10 filhos estão mortos. Em lágrimas ele deve ter chorado muito. E Deus ao lado dele olhando. A Bíblia diz que ele levanta. E Deus continua a olhar para ele. E ele levanta e Deus olha para ele. E a Bíblia diz que ele se prostra, rasga toda a sua roupa. E naquele momento ele começa a clamar a Deus. E a Bíblia diz assim que ele lançou-se em terra. Rasgou a sua roupa, depois de ter perdido tudo, e diz a Bíblia, que mesmo depois de tudo isso, a Bíblia diz, e ele adorou a Deus, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Eu não tinha terra quando eu nasci, eu não tinha plantação quando eu nasci, eu não tinha filhos quando eu nasci, mas eu tinha Deus. Nu eu nasci sem nada, e nu sem nada eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus olha para ele. Imagine Deus chegando para o diabo e diz: tem visto meu servo Jó? Pobre, sem filhos. Tem visto meu servo Jó doente? Homem reto, homem que desvia-se do mal, temente a mim. Sertão não depende das suas perdas, depende de como você reage quando está diante delas. Se ele perder, Jó responde: Deus me deu, Deus tomou. Eu não sei o que você perdeu na sua vida. Ergue a tua mão para Deus. Diga: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Coloque de pé no seu lugar. Nós temos um pensamento, uma ideia de que aquele que perde, parece que ele nunca vai se levantar novamente. Nós olhamos para uma pessoa, pensamos: olha, ela perdeu alguém. Nós vamos lá consolá-la, nós vamos lá confortá-la, nós vamos lá trazer uma palavra de ânimo, mas nós saímos de lá acreditando: nossa, eu não sei se ele vai recuperar, eu não sei se ela se recuperará. Porque nós temos uma ideia de que quando nós vivemos um problema, parece que não é Deus que está conosco, mas parece que o diabo, e a gente vai repreendendo um monte de diabo, e a gente entende se realmente está cheio de problemas, é porque alguma coisa está de errado. A gente nunca imagina que naquele meio das perdas, Deus está com a gente. Por isso que nós olhamos quando alguém perde, quando nós olhamos para alguém que cai, quando nós olhamos para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, ela cai, você olha para ela: nossa, eu acho que essa pessoa nunca mais se levantará. Talvez você leve até uma palavra, muitas vezes você talvez nem fale, mas você não acredita, porque nós temos isso dentro de nós. Jó mostra que é diferente, porque em Provérbios diz assim, a palavra de Deus: o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. A Bíblia está dizendo: olha, não importa aquilo que você perdeu, você pode dar a volta por cima. Você pode, não importa onde você caiu, você pode se levantar. Esse é o Deus que Jó nos apresenta. Um Deus que mesmo nas perdas mostra que mesmo nestes momentos Ele está com você. Não importa onde você esteja, não importa o que você está passando, Deus é com você. Deus está ao teu lado, mesmo que o diabo muitas vezes está fazendo lá uma bagunça. Mas saiba, se ele está fazendo uma bagunça, Deus está ali para arrumar toda esta casa, toda a tua família. A bagunça que ele fizer vai ser arrumada, vai ser transformada. Sabe o que esse homem, ele mostra na história dele que ele perdeu,
Mas ele mostra que esse Deus, mesmo em perdas, estava com ele. E esse Deus que estava com ele acrescentou. E no capítulo 42 o restituiu tudo que ele tinha em dobro. Deus J mostrando: ei, confia em Deus. A bagunça do diabo não é maior do que aquilo que Deus vai te entregar, aquilo que Deus vai te dar. E ele ainda doente, cheio de chagas, todo pobre e miserável. No capítulo 19, Deus ainda nem tinha restituído ainda a sua vida. Olha só o que capítulo 19, de um homem doente que havia perdido tudo, que a sua mulher havia lhe dito: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. No capítulo 19, esse homem, olha só o que ele escreve diante da sua miséria, diante de toda a sua dor: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque quem me dera, porque o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Olha a esperança desse homem na miséria, depois de perder tudo, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, consumida, mesmo que eu morra, tudo tenha tomado em chagas, contudo ainda minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei a mim mesmo, e os meus olhos, não os outros contemplarão, mas os meus olhos. E é por isso que os meus rins se consomem no meu interior. Deus olha para esse homem em meio a perdas. Sertão não é. Ele equilibrava prosperidade, fidelidade. Ele agora muda o momento dele, miséria, e ele equilibra pobreza, miséria, fidelidade. Ele adoece, ele equilibra um homem doente, quase sem pele, mesmo doente, fiel. Porque o que te faz ser grande não é a sua conta bancária, não é o teu carro, não é o teu trabalho, não é a tua empresa, não é a sua casa, não é aquilo que você tem, não são os seus bens. O que te faz ser grande é como que você se comporta como servo de Deus diante dessas coisas. Sua fidelidade, a tua esperança em Deus. Coloque a mão no teu coração.